Por 10 anos meu filho me disse que trabalhava todo domingo. Por 10 anos eu esperei, fazendo almoço que esfriava sozinho na mesa, até que uma foto mostrou onde ele realmente estava, churrasqueando na casa do sogro, cerveja na mão, sorriso no rosto. O que eu fiz no Natal seguinte, na frente de toda aquela família, ele jamais vai esquecer. Meu nome é Tideu, tenho 72 anos bem vividos, e passei a vida inteira trabalhando com madeira aqui em Getulina, interior de São Paulo, cidadezinha tranquila onde todo mundo se conhece. Fui marceneiro por 50 anos, desses que fazem móvel sob medida, que conhecem cada tipo de madeira pelo cheiro, pela textura, pelo som que ela faz quando a gente passa a mão. Sei transformar tábua bruta em mesa de jantar onde família se reúne, em guarda-roupa que guarda memórias, em cadeira que aguenta gerações sentarem. Minha oficina era pequena, acanhada até, mas honesta. Cheirava a serragem fresca, cola de madeira e suor de trabalho honesto. Ali, naquele galpão humilde, eu criei meu filho Evanildo sozinho, depois que perdi minha esposa Glorinha, mulher da minha vida. Glorinha se foi há 19 anos já. Parece que foi ontem, mas também parece uma eternidade. Foi um derrame cerebral desses que não avisa, que não dá tempo de despedida, de última palavra, de último abraço. Ela tinha 57 anos, ainda tinha muito chão pela frente. Estava na cozinha fazendo almoço, preparando aquela carne com batata que ela fazia tão bem quando caiu. Quando cheguei da oficina, no horário de sempre, 12:30, ela já tinha partido. Nosso Evanildo tinha 28 anos naquela época. Já era homem feito, engenheiro formado, mas a dor foi imensa para nós dois, daquelas que corta a alma. Enterramos ela no cemitério São José, numa tarde cinzenta de julho, e voltamos para casa vazia. Só nós dois, pai e filho, para seguir em frente de algum jeito carregando aquele buraco no peito. Antes de continuar minha história, deixa eu fazer um pedido aqui, se você me permite. Se você está gostando de me ouvir, de conhecer a minha história, clica no like aí embaixo e se inscreve no canal Voz do Vovô, que é onde eu conto essas histórias de vida. Deixa nos comentários de onde você está me assistindo e que horas são quando você está ouvindo essa história. Gosto de saber quem está do outro lado me escutando. Todo dia tem história nova aqui no canal. Histórias de gente comum como eu e você, viu? Agora deixa eu continuar te contando o que aconteceu comigo, o que meu filho fez e como eu lidei com isso. Depois que Glorinha morreu, Evanildo era tudo o que me sobrou nesse mundo. Ele era minha razão de acordar de manhã, minha esperança de futuro. Ele estava terminando a faculdade de engenharia civil na época, curso que eu paguei vendendo móvel dia e noite, fazendo extra de madrugada, aceitando qualquer encomenda que aparecia, por menor que fosse o serviço ou o pagamento. Eu tinha orgulho danado do meu menino, aquele orgulho que incha o peito. Meu filho vai ser engenheiro, eu dizia para os clientes que entravam na oficina. Vai ter diploma na parede, vai usar terno e gravata, vai ter vida melhor que a minha, vida de doutor. E ele conseguiu. Se formou com nota boa, arrumou emprego bom logo de cara, conheceu uma moça bonita de família bem de vida. A moça era Kátia, dentista formada, consultório próprio, filha de gente rica da região. O pai dela, seu Bastos, era dono de construtora grande, uma das maiores da região. Homem de muito dinheiro, desses que andam de caminhonete importada do ano, tem casa com piscina e churrasqueira de alvenaria, viajam para a praia todo verão. Quando Evanildo me apresentou a namorada, num domingo de almoço aqui em casa, eu vi logo que ela vinha de outro mundo, mundo diferente do nosso. Falava fino, tinha unha feita, roupa de marca. Mas se meu filho estava feliz, se ele tinha encontrado alguém para amar, eu estava feliz também. Casei eles na igreja matriz aqui de Getulina, festa grande paga pelo sogro, porque meu bolso de marceneiro não dava para tanto luxo, para tanta gente, tanto buffet. Eu fui de terno emprestado do meu compadre Zé e fiquei num canto da festa, meio deslocado no meio daquele povo todo fino, vendo meu filho começar vida nova, começar família. Nasci em 54, bem aqui em Getulina mesmo, numa casa simples de 3 cômodos na Vila Operária, bairro de trabalhador. Meu pai era ferroviário.
Trabalhava na estação de trem que ainda existe ali perto da praça, aquela estação antiga de tijolo vermelho. Minha mãe era costureira, fazia roupa para fora em casa, passava o dia inteiro na máquina de costura, aquela Singer preta que ela herdou da avó. Éramos pobres, mas dignos, desses que não devem nada para ninguém, que pagam as contas em dia, que põem comida na mesa todo dia com o suor do próprio rosto, sem esmola, sem favor. Aprendi a trabalhar cedo, coisa que hoje em dia não se vê mais. Aos 12 anos já ajudava um marceneiro da cidade, o finado seu Joaquim, homem bom que me ensinou o ofício, que tinha oficina na rua 7 de Setembro, do lado da farmácia do seu Antônio. Seu Joaquim foi meu mestre, meu segundo pai. Me ensinou que madeira tem alma, que cada tipo tem sua personalidade, seu jeito de ser. O cedro é nobre e perfumado, tem aquele cheiro gostoso que parece perfume, bom para guarda-roupa porque espanta a traça e deixa a roupa cheirosa. O ipê é duro que nem pedra, pesado, resistente, serve para esteio de cerca e porta que dura 100 anos sem empenar. A peroba rosa é linda de dar gosto, cor que parece mel claro, dourada, boa para mesa de jantar porque tem veio bonito e não mancha fácil. A embuia é escura e elegante, marrom profundo, própria para móvel fino, para biblioteca, para sala de visita. Aprendi a respeitar a madeira, a trabalhar a favor do veio, a não forçar onde ela não quer ir, a escutar o que ela tem para dizer. Madeira é que nem gente. Cada uma tem seu jeito, sua força, sua fraqueza, seu temperamento. Aos 22 anos, já casado com a Glorinha, abri minha própria oficina. Era um galpão alugado na rua Barão do Rio Branco, pequeno, mas arrumadinho, organizado. Comprei serra circular usada, plaina manual, furadeira velha que ainda funcionava bem, lixadeira que fazia barulho, mas dava conta do recado. Fiz divulgação de boca em boca, jeito antigo, cliente satisfeito trazendo outro cliente, recomendação honesta. Logo estava fazendo mesa, cadeira, cama de casal, guarda-roupa de 6 portas para a cidade toda. Trabalhava das 7 da manhã até às 7 da noite, parando só para o almoço em casa, meia hora de descanso. Sábado trabalhava meio período até o meio-dia. Domingo era sagrado, dia de descansar as mãos calejadas e ir na missa das 8, sentar no banco do meio da igreja. Foi na missa que conheci Glorinha, num domingo de sol de março. Ela era da congregação mariana, mocinha bonita de 17 anos, vestido florido azul e branco, missal na mão com capa de couro. Ficava sempre no banco da frente, do lado direito, cantando os hinos com voz de anjo, afinada, suave. Demorei 6 meses para criar coragem de falar com ela depois da missa. 6 meses só olhando de longe, admirando. Quando finalmente falei, gaguejando de nervoso, ela sorriu e aceitou tomar um sorvete comigo, na sorveteria do seu Mário, que ficava na praça. Namoramos 2 anos, sempre com a mãe dela de olho, porque moça de família não ficava sozinha com rapaz naquela época, tinha que ter chaperona. Casei com ela em 68, num sábado chuvoso de outubro, eu com 24 anos, ela com 22, toda de branco, linda que nem flor. Nosso Evanildo nasceu em 79, 11 anos depois do casamento. Glorinha teve um parto difícil, daqueles que assusta, ficou 3 dias com dor até ele nascer no Hospital São Lucas, na madrugada de uma quarta-feira. Quando a enfermeira botou aquele menino nos meus braços, embrulhado numa manta azul, chorei que nem criança, sem vergonha nenhuma. Era meu filho, meu herdeiro, a continuação do meu nome, do meu sangue. Glorinha amamentou ele até os 2 anos. Criou ele com todo o cuidado do mundo, com aquele amor de mãe que só mãe tem. Era mãe coruja, daquelas que não deixa o filho sair descalço nem no calor, que põe agasalho mesmo quando não precisa, que limpa o nariz dele toda hora. O menino cresceu forte e esperto, bonito, tirava nota boa na escola, era respeitador com os mais velhos, educado, do jeito que a gente ensinou. Quando Evanildo tinha uns 15 anos e disse que queria fazer faculdade de engenharia, eu fiquei apavorado e orgulhoso ao mesmo tempo, 2 sentimentos brigando dentro do peito. Apavorado porque faculdade era caro, muito caro para um marceneiro do interior, mensalidade pesada que não cabia no orçamento.
Orgulhoso porque meu filho queria estudar, queria ser doutor, queria subir na vida, ter profissão melhor que a minha. Sentei com Glorinha na mesa da cozinha e a gente fez as contas num papel de pão. Não dava. O dinheiro da oficina mal pagava as contas de casa, luz, água, mercado. Mas eu não ia desistir. Não ia deixar meu filho perder a chance de ser alguém na vida, de ter futuro melhor. Comecei a trabalhar dobrado, feito louco. Aceitava qualquer encomenda, por menor que fosse, por mais simples que parecesse. Fazia banquinho de ordenha, caixote de feira, moldura de quadro, tábua de carne, qualquer coisa que me pedissem. Trabalhava até meia-noite, às vezes até mais tarde, 1 da manhã, 2, com as costas doendo e os olhos ardendo de sono. Finais de semana eu pegava serviço de conserto que pagava na hora, dinheiro vivo. Reforma de porta velha empenhada, troca de dobradiça enferrujada, ajuste de gaveta emperrada, reparo de cadeira quebrada. Cada tostão que entrava ia direto pro cofrinho da faculdade do Evanildo, aquele cofrinho de lata que a gente guardava no alto do armário. Glorinha também ajudou do jeito dela, começou a fazer salgado para vender, coxinha e pastel de carne que ela entregava nas vendas da cidade, trabalhando até de madrugada, fritando. Foram 5 anos assim, 5 anos puxados, 5 anos de trabalho sem descanso, de abrir mão de tudo, de todo conforto, de todo luxo. Não compramos roupa nova nenhuma vez. Usávamos as mesmas roupas até rasgar. Não viajamos nem para a cidade vizinha. Não saímos para comer fora nem uma pizza. Tudo, absolutamente tudo era para o estudo do menino, para o futuro dele. E valeu a pena cada sacrifício. Em 2004, Evanildo se formou, realizou o sonho. A formatura foi em Bauru, numa festa linda no clube que o sogro pagou porque eu não tinha dinheiro para isso, para aquele luxo todo. Vi meu filho de beca preta, capelo na cabeça, recebendo o diploma das mãos do reitor e chorei de emoção, lágrimas descendo sem controle. Glorinha, eu disse para minha esposa, segurando a mão dela, a gente conseguiu. Nosso menino é engenheiro. Valeu cada dia de trabalho, cada noite sem dormir. 3 anos depois, Glorinha morreu de repente. O derrame pegou ela de surpresa, sem aviso, sem chance. Evanildo e eu ficamos sozinhos naquela casa, só nós dois e o silêncio pesado. Ele estava trabalhando já, ganhando bem na construtora do futuro sogro, salário bom de engenheiro. Morava ainda comigo, no quarto dele de sempre, na casa da rua Tiradentes, onde ele cresceu, onde tinha foto dele criança na parede. A gente se virava, eu fazendo almoço no fogão velho, ele ajudando com a limpeza nos fins de semana. Não era a mesma coisa sem Glorinha. Faltava aquele calor de mulher na casa, aquele cheiro de comida boa, aquela conversa na hora do jantar. Mas a gente seguia, um apoiando o outro. 2 anos depois da morte da Glorinha, ele me disse que ia casar com Kátia. Fiquei feliz por ele. Feliz de verdade. A moça era bonita, educada, tinha profissão, tinha consultório próprio. O pai dela era rico, mas isso não importava para mim. O que importava era meu filho ser feliz, encontrar companheira, formar família. O casamento foi em 2009, festa grande na igreja matriz, lotada de gente, recepção no clube da cidade com buffet completo. Eu fui feliz, de paletó novo que eu comprei só para a ocasião. Abracei meu filho com força, disse para ele cuidar bem da esposa, ser bom marido. Ele prometeu que ia, prometeu também que ia me visitar sempre, toda semana, que não ia me abandonar só porque tinha casado, que eu continuaria sendo importante na vida dele. Nos primeiros meses depois do casamento, ele cumpriu direitinho. Vinha aqui em casa 2 vezes por mês, sempre domingo, trazia a Kátia. A gente almoçava junto na mesa da cozinha. Eu fazia aquela macarronada com almôndegas que ele adorava desde criança, com molho de tomate caseiro, que eu fazia do jeito que a Glorinha ensinava, carne moída bem temperada. A gente conversava sobre a vida, sobre o trabalho dele na construtora, sobre os planos do casal, se iam ter filho logo, se iam comprar casa. Kátia era educada, mas fria, daquelas que fala pouco e sorri menos ainda, sempre com cara de quem está em lugar que não quer estar. Mas eu não ligava, não reclamava. Meu filho estava feliz, era o que importava para mim.
Depois de uns 3 meses de casado, logo no começo do ano seguinte, Evanildo me disse que ia se mudar para mais perto do trabalho. A construtora do sogro ficava em Pirajuí, 80 quilômetros daqui de Getulina, 1h30 de viagem. Ele disse que ia alugar uma casa por lá, para economizar gasolina e tempo de viagem, para não ficar indo e vindo todo dia cansado. Fez sentido na hora. Eu disse que tudo bem, que ele devia fazer o que era melhor para ele e para a esposa para o casamento deles. Mas meu coração apertou, eu senti. Ia ficar sozinho naquela casa vazia, só eu e as lembranças da Glorinha, só eu e o silêncio, só eu e a solidão. As visitas começaram a rarear logo, rápido demais. No primeiro mês depois da mudança, ele veio uma vez só, correndo, nem ficou para jantar. No segundo mês, não veio nenhuma vez. Ligou na sexta dizendo que estava muito corrido no trabalho, que tinha obra nova começando, muita responsabilidade, que não estava dando tempo de fazer a viagem. Eu entendi, ou tentei entender, falei que tudo bem, que trabalhador tem que trabalhar mesmo, que serviço vem em primeiro lugar. No terceiro mês, mesma coisa. Pai, não vai dar para ir aí esse fim de semana, tô trabalhando no projeto. No quarto mês, mesma desculpa furada. E foi virando rotina, virando hábito, virando abandono. A desculpa era sempre a mesma, sempre igualzinha. Trabalho. Pai, trabalho todo fim de semana, ele dizia pelo telefone, voz apressada. A construtora não para, tem obra para entregar, cliente cobrando, não dá para faltar, você entende, né? Eu acreditava, ou queria acreditar. Meu filho era engenheiro responsável, trabalhava em construtora grande. Óbvio que era puxado, óbvio que tinha pressão, óbvio que não tinha tempo de sobra para visitar pai velho. Eu entendia porque também sempre trabalhei muito na vida. Também sei o que é responsabilidade, compromisso com o ganha-pão, conta para pagar. Mas os meses viraram anos sem eu perceber. 1 ano sem visita direito virou 2. 2 viraram 5. 5 viraram 10. 10 anos, pode acreditar nisso? 10 anos inteiros de pai, não dá para ir esse fim de semana, tô trabalhando. 10 anos de telefone tocando na sexta à noite, sempre na mesma hora. Oi pai, tudo bem? Não vai dar para ir aí amanhã não, surgiu um pepino na obra, um problema sério, preciso resolver urgente. Eu sempre respondia a mesma coisa, feito disco riscado. Tudo bem, filho, o trabalho é importante mesmo, a gente se vê na próxima então. Mas a próxima nunca chegava. Nunca. Os domingos eram os piores dias da semana para mim, os mais pesados. Eu acordava cedo, como sempre. 6 da manhã tomava café preto com pão. Ia na missa das 8 na igreja matriz. Voltava para casa vazia e ficava ali esperando. Sei lá o quê, esperando o quê? Esperando que um milagre acontecesse, que meu filho aparecesse de surpresa na porta, buzinando o carro, dizendo: surpresa, pai, vim almoçar com você. Eu fazia almoço mesmo assim, todo domingo. Fazia aquela macarronada que ele gostava desde criança. Punha a mesa para 2 como se ele fosse chegar, deixava o prato dele no lugar de sempre, a cadeira esperando. 12:00 batia no relógio e nada. 1 hora, nada. 2 horas, eu desistia, sentava sozinho e comia olhando para o prato vazio na frente, para a cadeira vazia do outro lado. Depois guardava a comida que sobrou toda na geladeira, sempre sobrava tudo, e ia dormir um pouco na rede da varanda para passar o tempo, para fazer o domingo acabar logo. Eu ligava para ele de vez em quando, não todo dia porque não queria ser chato, não queria ser aquele pai grudento que enche o saco do filho, mas ligava pelo menos uma vez por semana, quarta ou quinta geralmente. E aí, Evanildo, como vão as coisas por aí? Tá tudo bem com você e a Kátia? Ele sempre respondia apressado, com pressa de desligar. Tudo bem, pai, tô no trabalho aqui agora, meio ocupado. Te ligo depois quando eu tiver um tempo, tá bom? Mas não ligava de volta, nunca ligava. Eu ficava esperando o telefone tocar de volta o dia inteiro e nada. Mandava mensagem depois, no outro dia. Filho, tá tudo bem aí? Só queria saber como você tá, se precisa de alguma coisa. Demorava horas para responder. Às vezes um dia inteiro, às vezes 2. Tá tudo certo, pai, desculpa a demora, tava muito ocupado aqui, muita correria. Evanildo teve 2 filhos nesse meio tempo, meus netos Bruno e Larissa.
Eu soube pelo telefone mesmo, nem fui no hospital quando eles nasceram, porque ele não me avisou a tempo, não me chamou. Pai, a Kátia teve o bebê de madrugada. Foi tudo tão rápido, nem deu tempo de avisar ninguém. Eu entendi ou tentei entender de novo. Parto é coisa de última hora mesmo, emergência, não dá para planejar. Mas doeu fundo não estar lá, não ver meu primeiro neto recém-nascido, não segurar ele ainda quentinho. Fui conhecer o Bruno 2 semanas depois, quando Evanildo finalmente apareceu aqui de passagem rápida com o bebê no colo, embrulhado numa manta azul. Segurei aquele menino pequenininho, cheiroso, e chorei de emoção. Era meu neto, meu sangue, continuação da família, da minha história. Mas foram as únicas vezes que vi os netos crescerem. Bruno nasceu e eu vi ele 3 vezes em 12 anos de vida. 3 vezes só. Larissa nasceu 2 anos depois do Bruno, e eu vi ela uma vez apenas, quando ela era recém-nascida, ainda na maternidade. Depois nunca mais. Meus próprios netos não me conheciam de verdade. Para eles eu era um estranho, um velho desconhecido que aparecia no telefone às vezes quando ligavam para o pai, uma voz sem rosto. Oi, vovô. Eles diziam sem jeito, sem saber o que falar, porque não tinham lembrança de mim, não tinham história comigo. E eu ficava ali do outro lado da linha, coração apertado de dor, tentando conversar com netos que não me conheciam, perguntando da escola, das notas, tentando criar alguma conexão. Todo Natal eu convidava meu filho para passar aqui em casa comigo. Ligava em novembro, dava tempo de ele se programar. Evanildo, vem passar o Natal comigo esse ano. Faz tanto tempo que a gente não fica junto numa data assim, em família. A resposta era sempre a mesma, decorada. Pai, não dá. A gente vai passar na casa do Bastos como sempre. É tradição da família da Kátia. Todo mundo se reúne lá. Não tem como faltar. Eu entendia, mais uma vez entendia. Família grande tem suas tradições, suas reuniões, seus costumes. Mas doía fundo. Doía porque eu era família também, pai dele, mas não era convidado para nada. Doía porque meu filho preferia passar o Natal com o sogro rico do que comigo, o pai que criou ele. Passei 10 natais sozinho naquela casa. 10 natais completos. Eu montava uma árvorezinha pequena na sala, aquela artificial que eu comprei há anos, punha algumas luzinhas piscando, mais por costume do que por alegria, mais para não parecer que eu tinha desistido. Fazia um frango assado no forno, pequeno, daqueles de 1 quilo, uma farofa simples com uva passa, uma salada de maionese. Punha a mesa com toalha de Natal, sentava sozinho, e comia olhando para as cadeiras vazias ao redor, lembrando de quando a Glorinha era viva e a gente comemorava junto, de quando o Evanildo era criança e ficava animado com o Natal. Depois, lavava a louça sozinho, guardava tudo nos armários e ia dormir cedo, antes das 9. Na televisão, passavam aqueles filmes de Natal, famílias felizes reunidas, abraços, risadas, presentes sendo abertos. Eu desligava, não aguentava ver aquilo. Ficava no silêncio pesado da casa vazia, só eu e as lembranças de tempos melhores, de quando tinha família, de quando não era abandonado. Meu vizinho, seu Arlindo, via tudo isso acontecendo comigo. Arlindo mora 3 casas para baixo, na mesma rua, há 40 anos, desde sempre. A gente se conhece desde que eu me mudei para cá, em 75. Ele é aposentado da prefeitura, trabalhou lá há 30 anos, viúvo também como eu. Perdeu a esposa há uns 8 anos. A gente se dá bem, somos amigos de verdade. Toma café na casa um do outro de manhã cedo, joga dominó de vez em quando na praça com outros velhos, conversa sobre a vida. Ele via meu filho sumido, via eu esperando todo domingo na janela, via a tristeza crescendo nos meus olhos. Tideu, esse menino precisa te dar mais atenção, ele dizia com raiva. Trabalho não é desculpa para abandonar o pai que criou ele sozinho, que deu tudo para ele. Eu defendia meu filho sempre. Ele está ocupado, Arlindo, engenheiro tem muita responsabilidade, você sabe como é. Mas no fundo, bem no fundo, eu sabia que Arlindo estava certo. Sabia que era abandono mesmo. Um dia, num domingo de sol, Arlindo foi visitar a irmã dele que mora na capital, em São Paulo. Precisou passar por Pirajuí no caminho pela rodovia. Era domingo,
2 da tarde, sol quente de verão, aquele calor que faz a gente suar só de ficar parado. Ele estava dirigindo seu Fusca velho quando viu uma casa grande, moderna, bonita, com área de churrasco na frente, portão aberto. Tinha gente reunida, muita gente, churrasqueira acesa fumegando, cerveja gelada em cima da mesa, risada alta que dava para ouvir da rua. Arlindo ia passar direto, seguir viagem, quando algo chamou a atenção dele, algo que fez ele frear. Um homem na churrasqueira, de bermuda e chinelo, cerveja na mão, virando a carne com o garfo comprido. Arlindo diminuiu a velocidade do carro, olhou melhor, tentando enxergar direito. Peraí, aquele ali não é o Evanildo? O filho do Tideu? Era meu filho, churrasqueando tranquilo, num domingo de trabalho. Arlindo parou o carro um pouco mais à frente, estacionou embaixo de uma árvore, voltou a pé discreto pela calçada. Tirou foto com o celular, várias fotos. Evanildo lá sorrindo largo, conversando com um monte de gente bem vestida, cerveja na mão, avental de churrasqueiro com estampa engraçada. Domingo, 2 da tarde, hora exata que ele sempre me dizia que estava trabalhando em obra, em reunião, resolvendo o problema. Arlindo ficou chocado, boquiaberto. Voltou para o carro com o coração apertado, sem saber se devia me contar ou não, se devia destruir a ilusão que eu ainda tinha. Mas a curiosidade e a indignação falaram mais alto que a piedade. Nos domingos seguintes, Arlindo voltou lá de propósito. Passou na mesma rua, mesma casa, domingo após domingo, sempre no mesmo horário. E meu filho estava lá toda vez que ele passava, toda santa vez. Churrasqueando feliz, bebendo, rindo, com a família da esposa toda, com o sogro, cunhada, tios, primos. Arlindo tirou foto de tudo, documentou tudo direitinho. 8 domingos seguidos, 8 fotos diferentes, com datas. Sempre a mesma cena se repetindo. Evanildo na churrasqueira, cerveja na mão, sorriso no rosto, trabalhando duro. Arlindo perguntou para um vizinho de lá e descobriu que era a casa do sogro dele, seu Bastos, o dono da construtora. Todo domingo tinha churrasco em família ali, tradição antiga. E meu filho estava sempre presente. Sempre. Arlindo pensou muito se devia me contar. Ficou dias quebrando a cabeça. Vai destruir o Tideu, ele pensou. Vai acabar com o coração dele, com a ilusão que ele ainda tem do filho. Mas ele merece saber a verdade. Merece saber que está sendo enganado há anos. Levou 2 semanas para tomar coragem. 2 semanas ensaiando o que ia dizer. Numa tarde de terça-feira, ele apareceu aqui em casa, cara séria. Tideu, senta aqui na mesa. Preciso te mostrar uma coisa. Não vai ser fácil para você ver. Eu sentei na cadeira da cozinha, coração já acelerado, pressentindo que era ruim. O que foi, Arlindo? Aconteceu alguma coisa com o Evanildo? Ele tá bem? Ele suspirou fundo, pesado. Tá bem, sim, mas aconteceu sim. Só que não do jeito que você tá pensando. Arlindo tirou o celular do bolso com mão trêmula e me mostrou as fotos, uma por uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fotos do meu filho, churrasqueando feliz. Em 8 domingos diferentes, na casa do sogro rico. Arlindo foi explicando cada uma. Essa aqui é do dia 12 de março, olha a data aqui embaixo. Essa do dia 19. Essa do dia 26. Eu anotei tudo direitinho. Ele tinha anotado as datas todas, feito um dossiê. E em cada uma daquelas datas malditas, meu filho tinha me ligado dizendo que estava trabalhando. Dizendo que não podia vir me ver porque tinha compromisso de trabalho. Dizendo que estava em obra, mentindo na minha cara. 10 anos de mentira. A ficha caiu devagar, dolorosa. Demorou para eu processar aquilo tudo, para fazer sentido na minha cabeça. Ele disse que trabalhava, eu murmurei com voz fraca. Todo fim de semana, ele disse que trabalhava, que não podia vir. Arlindo confirmou, pôs a mão no meu ombro. Tideu, eu vi com meus próprios olhos. Passei lá 8 vezes em 8 domingos. Ele estava lá todas as vezes, com a família toda. Churrasco, cerveja, risada, felicidade. Enquanto você estava aqui esperando sozinho, fazendo comida que ninguém ia comer. Senti uma dor no peito.
daquelas que não é infarto, mas dói até mais. Uma dor de dentro, de alma rasgada, de confiança quebrada em 1000 pedaços. Por que, Arlindo? Eu perguntei com voz trêmula, olhos úmidos. Por que meu filho fez isso comigo? O que eu fiz de errado na vida para merecer isso? Por que ele tem tanta vergonha de mim? Arlindo apertou meu ombro com força. Você não fez nada de errado, Tideu. Nada. Você foi pai exemplar. O errado foi ele. Mas agora você sabe a verdade. E verdade dói muito, mas liberta também. Eu fiquei olhando para as fotos no celular dele, passando uma por uma, vendo meu filho sorrindo feliz, rodeado de gente todo domingo, enquanto eu comia sozinho, olhando para o prato vazio. 10 anos. 10 anos de mentira descarada. 520 domingos de mentira na minha cara. 520 almoços sozinhos. 520 decepções. Passei dias sem dormir direito depois daquilo. Ficava acordado até de madrugada, olhando para o teto do quarto escuro, repassando tudo na cabeça. Cada ligação, cada desculpa, cada "não dá para ir esse fim de semana, pai. Me desculpa." Tudo mentira, tudo fingimento. Ele não trabalhava domingo nenhum. Ele era churrasqueando com o sogro rico. Preferia churrasco de gente fina a almoço de pobre. Preferia sogro empresário a pai marceneiro. Me trocou por status, por impressão que queria causar, por vergonha da própria origem humilde, da própria raiz. A raiva veio depois da dor, como sempre vem. Raiva que nunca senti na vida inteira, nem quando Glorinha morreu e me deixou sozinho, nem quando passei dificuldade financeira e não tinha dinheiro para o leite do menino. Essa raiva era diferente, era mais profunda. Era raiva de traição, de mentira prolongada, de desprezo calculado. Meu próprio filho, que eu criei sozinho depois que a mãe morreu, que eu paguei faculdade cara vendendo móvel de madrugada, suando sangue, que eu dei tudo o que eu tinha e o que eu não tinha também, me tratou como lixo por 10 anos inteiros. Me descartou. Me escondeu da vida dele. Teve vergonha de mim, do pai que fez ele ser quem é. Fiquei pensando no que fazer, como reagir. Podia ligar para ele, confrontar ali mesmo, brigar pelo telefone, xingar, desabafar. Mas não ia adiantar nada. Ele ia negar, ia dar desculpa esfarrapada, ia dizer que as fotos eram de exceção, que só foi naqueles domingos específicos, que eu estava exagerando, fazendo tempestade em copo d'água. Ou pior ainda, ia admitir tudo e pedir desculpa vazia, daquelas que não muda nada, que não conserta nada, que só serve para aliviar a consciência de quem errou. Não. Eu queria justiça de verdade. Queria que ele sentisse na pele, na carne, o que fez comigo durante uma década. Então pensei, planejei. Natal. Todo ano ele ia passar o Natal na casa do sogro milionário. Tradição da família da Kátia. Ele sempre dizia quando eu convidava, desculpa pronta. Esse ano ia ser diferente. Esse ano eu ia aparecer lá, sem convite, sem aviso. Não convidado, mas também não expulso porque ele não teria coragem. Eu ia me convidar, ia me impor. Ia entrar naquela casa grande, naquela família que me excluiu por 10 anos, e ia mostrar para todo mundo, na frente de todos, quem meu filho realmente é. Um mentiroso. Um covarde. Um filho ingrato que abandona o pai. Liguei para ele numa segunda-feira de manhã, planejei tudo. Evanildo. Oi, pai, tudo bem? Aconteceu algo? Tudo. Quero te pedir uma coisa importante. Fala, pai, o que é? Esse ano eu quero passar o Natal com você. Silêncio pesado do outro lado da linha. Pai, é que a gente vai passar na casa do Bastos, como sempre fazemos. Eu não deixei ele terminar a desculpa. Eu sei disso. E eu quero ir junto com vocês. Silêncio ainda maior, mais pesado. Ir junto para a casa do Bastos? Mas, pai... você me leva, eu vou. Ele gaguejou nervoso. Pai, é que a casa é pequena, não tem muito espaço. Vai ser só a família próxima mesmo. Não sei se... Mesmas desculpas furadas de sempre. Eu insisti, firme. Evanildo, eu sou sua família, seu único parente vivo, pai que te criou sozinho. Só quero um Natal com você.
10 anos sem te ver no Natal. Só esse ano. Só uma vez na vida. É pedir muito? Ele tentou protelar de novo. Pai, deixa eu ver com a Kátia, eu te ligo depois para confirmar, tá bom? Eu cortei essa também. Se você não me levar, eu vou sozinho. Sei onde é a casa. Arlindo me mostrou exatamente onde fica. Ele gelou, voz mudou. Arlindo te mostrou? Mostrou o quê? Mostrou muita coisa interessante. Muita coisa. Eu não disse mais nada. Deixei no ar. Deixei ele preocupado. Evanildo ficou nervoso, voz tremendo. Pai, o que exatamente o Arlindo te mostrou? Me fala. Eu não respondi direto. Você me leva no Natal ou eu apareço lá sozinho de táxi? Ele suspirou, derrotado. Sabia que tinha perdido. Tá bom, pai. Eu te busco. Dia 25 às 11 horas da manhã. Mas se comporta lá, tá? É gente importante, fina. Eu quase ri da cara de pau. Gente fina. Como se eu fosse bicho selvagem. Pode deixar, filho. Eu vou me comportar muito, muito bem. Preparei tudo nos mínimos detalhes como artesão que planeja uma obra. Não comprei roupa nova chique. Não comprei presente caro para impressionar ninguém. Preparei o que realmente importava. A verdade. As fotos. Arlindo me passou todas no WhatsApp. 8 fotos nítidas. E eu mandei imprimir na papelaria da praça. Ficaram bonitas, coloridas, bem nítidas. Papel fotográfico bom. Dava para ver cada detalhe. Meu filho de bermuda florida, cerveja na mão direita, garfo da churrasqueira na esquerda, churrasqueira fumegando ao fundo, sorriso largo no rosto. Anotei as datas atrás de cada foto com caneta preta bem grossa, letra grande, 1203. Disse que estava trabalhando. 1903. Disse que estava trabalhando. 2603. Disse que estava trabalhando. E assim por diante, 8 provas. Coloquei tudo num envelope pardo grande, daqueles de correspondência que a gente usa para documento. Guardei no bolso interno do paletó marrom. Ia esperar a hora certa, o momento exato. Não ia estragar o Natal logo de cara. Não ia ser grosseiro. Ia deixar eles comerem, beberem, rirem, se sentirem seguros e felizes. Ia deixar a farsa toda acontecer, a mentira toda rolar. Para depois desmontar tudo na frente de todos, para todo mundo ver quem ele é, para ninguém fingir que não sabia, que não viu. Dia 25 de dezembro chegou finalmente. Acordei cedo, 5h30, tomei banho demorado, me barbeei com cuidado, passei perfume. Vesti meu melhor paletó, o marrom de veludo que uso para missa de domingo especial. Evanildo chegou às 11 em ponto, buzinando na frente de casa, apressado. Desci com calma. Entrei no carro dele. Ele estava tenso, mão apertada forte no volante, cara fechada, maxilar travado. Bom dia, pai. Bom dia, filho. Silêncio. A gente saiu de Getulina em silêncio total, pegou a estrada em silêncio pesado. 80 quilômetros inteiros de silêncio constrangedor. No meio do caminho, na altura de Bauru, ele tentou me preparar, me avisar. Pai, o Bastos é importante, tá? Dono de construtora grande, gente muito influente na região. Não fala besteira lá, por favor, pelo amor de Deus. Eu olhei para ele calmo. Que tipo de besteira você acha que eu vou falar? Ele engoliu seco, nervoso. Não sei. Só... Não me envergonha lá, tá? Essas pessoas são importantes para mim, pro meu trabalho. Aquilo doeu fundo. Não me envergonha, ele disse, como se eu fosse vergonha ambulante. Como se pai marceneiro fosse coisa para esconder, para ter vergonha. Não respondi nada. Só olhei para a estrada. Deixei ele ficar no desconforto dele, suando frio. Chegamos na casa do seu Bastos 12h em ponto. Casa enorme, mansão mesmo. 2 andares, muro alto de pedra, portão automático preto. Tinha uns 5 carros estacionados na frente. Tudo carro bom, caro, importado do ano. Evanildo estacionou, respirou fundo, olhou para mim. Pronto, vamos. E lembra, comportamento. Descemos do carro. Ele foi na frente, andando rápido, eu atrás, andando devagar. Portão se abriu automaticamente e a gente entrou. Área de churrasco enorme, maior que minha casa inteira. Churrasqueira gigante de alvenaria.
piscina azul ao fundo, mesa enorme debaixo de um pergolado de madeira. Tinha umas 15 pessoas já, todas bem vestidas, conversando animadas, rindo, taça de vinho importado na mão. Seu Bastos veio ao nosso encontro, caminhada arrogante. Homem alto, uns 1,80 m, cabelo grisalho bem cortado, camisa social branca cara, relógio de ouro no pulso. Olhou para mim de cima a baixo, avaliando, julgando. Então esse é o famoso sogro do Evanildo. Famoso sogro. Como se eu fosse lenda. Como se eu não existisse de verdade. Nunca aparece por aqui, ele continuou sorrindo falso. Achei que você nem existia, que era invenção. Fantasma. Ele riu da própria piada. Os outros riram junto, riso forçado. Eu sorri educado, controlado. Pois é, existo sim, de carne e osso. Só não era convidado para nada. Mas esse ano me convidei sozinho. O sorriso dele sumiu na hora. Evanildo ficou roxo de vergonha, orelha vermelha. Kátia veio correndo, toda sorriso falso, dentes brancos demais. Sogro, que surpresa enorme! Podia ter avisado que vinha, a gente ia preparar algo especial para você. Eu olhei para ela, direto nos olhos. Não precisava nada especial, só queria passar um Natal com meu filho. Faz tempo. Muito tempo. Ela riu sem graça, nervosa, puxou Evanildo para o lado, sussurrou algo no ouvido dele baixinho. Ele acenou que sim com a cabeça, suando. Os netos apareceram correndo, brincando. Bruno e Larissa. Bruno estava grandão já, crescido, tinha uns 12 anos. Larissa tinha 10, cabelo comprido. Eles olharam para mim, confusos, sem reconhecer. Quem é esse, mãe? Bruno perguntou apontando. Kátia explicou constrangida. É o pai do papai de vocês, o avô. Larissa arregalou os olhos grandes. A gente tem outro avô? Além do vovô Bastos? Aquilo foi uma facada no coração. A gente tem outro avô? Como se eu não existisse na vida deles. Como se eu fosse novidade, descoberta. Sim, eu respondi agachando na altura dela, joelho estalando. Eu sou avô de vocês também. Meu nome é Tideu. Muito prazer em conhecer vocês, finalmente. Bruno me olhou desconfiado, criança esperta. Por que o senhor nunca vem aqui visitar a gente? Eu não sabia o que responder naquele momento. Não ia jogar o pai dele embaixo da frente das crianças inocentes. Ainda não era a hora. Porque eu moro longe, filho. E seu pai trabalha muito. Não sobra tempo para me buscar. Bruno aceitou a explicação. Voltou a brincar com a prima. Mas aquela pergunta ficou martelando na minha cabeça o tempo todo. Por que o senhor nunca vem? Porque não sou convidado, meu neto querido. Porque seu pai tem vergonha profunda de mim. A ceia foi servida depois de meia hora. Mesa linda, decorada, toalha branca de linho, louça fina de porcelana, talheres de prata. Peru grande assado, tender brilhando, farofa cara com castanha, arroz branco soltinho, saladas coloridas, vinhos caríssimos em garrafas importadas com rótulo em francês. Todo mundo sentou em seus lugares. Eu fiquei ali parado, esperando alguém me indicar onde sentar. Ninguém me chamou para o meio, ninguém me colocou em lugar de honra, de respeito. Eu era o intruso, o indesejado, o que não devia estar ali atrapalhando. Sentei onde sobrou espaço, no cantinho da mesa, ponta, quase caindo para fora, quase invisível. As conversas rolavam animadas, barulhentas. Seu Bastos falava alto, dominava a mesa inteira, monopolizava a atenção. Minha construtora está crescendo muito. Abri filial em Marília, outra em Bauru, tô de olho em Presidente Prudente. Patrimônio aumentando todo ano graças a Deus e trabalho duro. Ele olhou para o Evanildo com orgulho. Meu genro aqui é como um filho para mim, sabe? Dei emprego, dei oportunidade, dei até a filha para ele casar. Risadas gerais. Praticamente formei ele, moldei ele, fiz o homem que ele é hoje, o profissional que virou. Eu apertei os dentes com força. Praticamente formou. Ele conhecia meu filho há 12 anos. Eu criei ele por 33, sozinho, sem ajuda de ninguém. Bastos continuou, olhando para mim agora. A família dele não ajudou muito, né? Gente simples, sem recursos, mas a gente acolheu ele aqui, deu estrutura, deu futuro brilhante.
Ele olhou bem para mim quando disse: a família dele não ajudou muito. Todo mundo na mesa olhou para mim também, silêncio constrangido. Eu fiquei calado, quieto, controlado, coração batendo forte, acelerado, mão suando fria, mas calado. Ainda não era hora de agir. Ainda não. Depois da ceia toda, sobremesa servida, Bastos levantou a taça de cristal. Pessoal, atenção, um brinde! Todo mundo pegou suas taças rapidamente. Um brinde à nossa família querida, unidos, fortes, todo domingo reunidos aqui nessa casa. Há 10 anos já, 10 anos de tradição. Ele ergueu a taça bem alto, sorriso orgulhoso de patriarca. Foi aí que eu falei, finalmente. Alto, claro, para todo mundo na mesa ouvir bem. Todo domingo, há 10 anos inteiros. O barulho sumiu instantaneamente. Todo mundo parou. Todo mundo olhou para mim. Bastos franziu a testa, confuso. Todo domingo a gente se reúne aqui, família toda. Por que a pergunta? Eu olhei direto para o meu filho. Evanildo. Ele ficou branco, pálido. Você não trabalhava todo domingo? Silêncio mortal na mesa. Foi o que você me disse, por 10 anos seguidos. Pai, trabalho todo domingo. Não dá para te visitar, tenho obra, tenho reunião. Meu filho tentou falar, gaguejando. Pai, eu... Responde a pergunta, eu cortei firme. Você trabalhava ou não nos domingos? Evanildo gaguejou desesperado. Pai, é que, às vezes, eu vinha aqui sim, mas era reunião de obra, reunião com o Bastos, planejamento. Mentira em cima de mentira, desculpa esfarrapada. Tirei o envelope pardo do bolso interno do paletó. Coloquei na mesa, empurrei para ele com força. Abre esse envelope. Ele olhou para o envelope como se fosse bomba prestes a explodir. Abre, eu repeti, voz firme. Com a mão tremendo visivelmente, ele abriu devagar. Tirou as fotos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fotos dele, churrasqueando feliz, em 8 domingos diferentes, documentados. Todo mundo se levantou para ver as fotos, curiosos. Kátia ficou vermelha que nem pimentão. Bastos ficou confuso, sem entender. Os outros convidados cochicharam entre si, fofocando. Eu comecei a ler as datas em voz alta. 12 de março. Você me ligou dizendo que estava trabalhando. Mostrei a foto. Ele de bermuda, cerveja na mão, churrasqueira fumegando. 19 de março. Você me ligou dizendo que estava trabalhando em reunião urgente. Mesma coisa, mesma cena. 26 de março. Você me disse que estava trabalhando, que não podia me visitar. E assim fui, uma por uma, 8 fotos, 8 mentiras expostas. Cada domingo que você disse que trabalhava, eu continuei, voz firme e alta. Você estava aqui, fazendo churrasco, bebendo cerveja importada. Com a família que você escolheu, que você preferiu. Olhei para os netos inocentes. Bruno, Larissa, vocês sabem quantas vezes seu pai me levou para conhecer vocês direito? Eles balançaram a cabeça, mudos. 3 vezes, em 10 anos de vida. 3 vezes apenas. Olhei para o Evanildo. Sabe por quê? Porque ele tem vergonha de mim. Porque eu sou marceneiro, trabalho com as mãos. Porque venho de família pobre, simples. Porque não sou dono de construtora, não tenho dinheiro. Bastos tentou intervir, levantar a voz. Olha, seu Tideu, acho que... Eu levantei a mão interrompendo. O senhor disse que fez meu filho, que formou ele, que deu estrutura para ele. Olhei nos olhos dele, firme. O senhor conhece ele há 17 anos, desde o namoro. Eu criei ele por 30 anos e sozinho. Trabalhei dia e noite para pagar a faculdade cara dele. Passei fome para ele comer, vendi móvel de madrugada para pagar mensalidade. Perdi minha esposa e criei esse menino sozinho, sem ajuda de ninguém. O senhor não fez nada disso. Mas é o Senhor que tem o respeito dele, a presença dele. É aqui que ele passa todo domingo. É aqui que ele passa todo Natal. Enquanto eu, como sozinho, olhando para a cadeira vazia, esperando que ele apareça. Virei para o Evanildo, voz embargada. Me diz uma coisa, filho. O que eu fiz de tão errado, para você ter tanta vergonha de mim? Ele não respondeu. Só chorava, cabeça baixa, ombros tremendo. Responde! Eu gritei alto.
O que eu fiz de errado na vida? Ele soluçou. Nada, pai. Você não fez nada de errado. Então por que me abandonou? Por que mentiu por 10 anos? Por que me trocou por churrasco de sogro rico? Olhei para Kátia, que estava vermelha. Você sabia de tudo. Deixou ele mentir para mim. Preferiu seu pai milionário ao pai dele humilde. Olhei para Bastos. O senhor sabia que meu filho me abandonou? Que ele vinha aqui todo domingo feliz enquanto eu esperava sozinho, fazendo comida que ninguém ia comer? Bastos ficou sem resposta, mudo. Olhei para a mesa toda, para todos os convidados. 10 anos. 10 anos de mentira na minha cara. 10 natais completamente sozinho. Enquanto vocês riam e comiam aqui, eu estava lá, com frango assado para um, farofa para um, lágrima para muitos. Mas hoje acabou. Hoje eu vim buscar minha dignidade. Me levantei devagar da cadeira. Vim aqui por um motivo só. Não foi para comer peru. Não foi para convivência. Foi para mostrar quem meu filho é de verdade. Um mentiroso, um covarde, um filho ingrato que abandona o pai porque tem vergonha da própria origem humilde. Olhei para o Evanildo pela última vez. A partir de hoje você não precisa mais mentir. Não precisa dizer que trabalha. Porque eu não vou mais perguntar, não vou mais ligar. Você me cortou da sua vida há 10 anos. Hoje eu tô cortando você da minha. Fica com sua família nova, rica. A de sangue você já jogou fora há muito tempo. Feliz Natal. Caminhei para a porta com dignidade. Costas retas, cabeça erguida, passos firmes. Não olhei para trás nenhuma vez. Saí daquela casa mantendo a dignidade que entrei. Ouvi meu filho gritando desesperado. Pai, espera. Pai, me perdoa. Não vai embora assim. Não parei. Continuei andando, pé ante pé. Ele correu atrás de mim e pegou meu braço com força. Pai, por favor, eu errei muito, não vá embora. Parei, virei para ele, olhei nos olhos. Errou? 10 anos não é erro não, filho. É escolha consciente. Você escolheu todo domingo por 10 anos seguidos. Ele chorava que nem criança pequena. Pai, eu fui fraco. A Kátia dizia que... O Bastos achava que... Eu não queria te envergonhar lá. Eu quase ri da desculpa. Me envergonhar? Você tinha vergonha de mim, do marceneiro. Da casa simples de 3 cômodos, da origem pobre. Não inverte a história agora. Ele tentou falar mais, segurar meu braço, eu não deixei. Você escolheu, Evanildo. Por 10 anos, todo domingo, você escolheu churrasco com sogro rico em vez de almoço simples com pai pobre. Agora vive com sua escolha. Eu vou viver com a minha, que é ter paz longe de quem tem vergonha de mim. De onde veio? Chamei um táxi pelo telefone. Tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Não ia depender de carona dele. Nunca mais ia depender de nada que viesse dele. O táxi chegou em 10 minutos, motorista simpático. Entrei e fechei a porta. Evanildo ficou na rua, ajoelhado no chão, chorando feito criança. A família toda na porta, olhando a cena, boquiabertos. O Natal dele estava destruído, arruinado. Mas o meu também tinha sido destruído 10 vezes seguidas. Era justo. Era justiça. Voltei para Getulina em silêncio profundo. O taxista não fez pergunta nenhuma. Viu que eu não queria conversa, que eu precisava de silêncio. Olhei a estrada, o sol amarelo de fim de tarde, os campos de cana balançando. Não senti remorso nenhum. Senti alívio enorme. Peso que saiu das costas. Verdade que foi dita alto. Justiça que foi feita na frente de todos. Não foi vingança. Foi consequência natural. Nos dias seguintes, meu telefone tocou sem parar. Evanildo ligava 10, 15 vezes por dia. Eu não atendia nenhuma. Mandava mensagem atrás de mensagem. Pai, me perdoa. Pai, eu errei muito. Pai, vamos conversar, por favor. Eu não respondia nenhuma. Bloqueei o número dele. Não tinha nada para conversar. Conversa tinha que ter tido 10 anos atrás, quando ele decidiu me abandonar quando fez a escolha. Arlindo veio me ver no outro dia. E aí, Tideu? Como você está se sentindo? Eu estava bem. Surpreendentemente bem. Fiz o que tinha que fazer, Arlindo. Mostrei para ele e para a família toda quem ele realmente é. Tirei a máscara dele. Arlindo sorriu, orgulhoso. Você foi corajoso, muito corajoso.
Foi atrás da verdade e da dignidade. Tenho orgulho de você, amigo. Tomamos café juntos, conversamos sobre outras coisas da vida. Percebi que pela primeira vez em 10 anos inteiros, eu não estava esperando por nada. Não esperava ligação, não esperava visita, não esperava desculpa. Eu estava livre finalmente. Livre. Soube por terceiros, fofoca de cidade pequena, que a situação do Evanildo ficou muito complicada. O casamento entrou em crise séria. Kátia ficou brava com ele, furiosa, culpando ele por ter destruído o Natal da família, por ter passado vergonha. Bastos ficou desconfiado dele. Começou a questionar o trabalho do genro, a competência. Se ele mente para o próprio pai, será que não mente para mim também nas obras? O clima na construtora ficou pesado, tenso. As promoções que Evanildo esperava não vieram. O sogro criou distância, frieza. Os netos começaram a fazer perguntas incômodas. Pai, por que você mentiu para o vovô Tideu? Por que a gente nunca visitava ele? Por que você tinha vergonha dele? Perguntas que criança faz sem filtro, sem maldade, sem pensar, mas que machucam fundo porque são verdadeiras, honestas. Evanildo não sabia o que responder para os filhos. Tentava explicar, justificar, mas criança não aceita desculpa vazia. Criança quer verdade simples, direta. E a verdade era clara. O pai deles tinha abandonado o avô deles por vergonha. 3 meses depois do Natal, uma noite fria de março, bateram na minha porta. Eram 9 horas da noite. Abri a porta e era ele, Evanildo. Olhos vermelhos de tanto chorar, barba por fazer, cara de cansado, de quem não dormia. Pai, ele disse, voz embargada, quebrada. Posso entrar? Eu fiquei olhando para ele em silêncio. Meu filho, meu único filho, criado com tanto amor, tanto sacrifício, tanto suor, e que me machucou tanto, tão profundamente. Pensei em fechar a porta na cara dele. Pensei em mandar ele embora, mas não consegui. Não sou feito de pedra. Entra, eu disse baixo. Ele entrou, cabeça baixa. Sentou na cadeira da cozinha, mesma cadeira que ele sentava quando era criança pequena, quando era inocente. Eu fiz café no fogão, demorado. Coloquei 2 pães de queijo para esquentar no forno. Servi ele. Ele pegou a xícara com mão tremendo, visivelmente. Pai, ele começou com dificuldade. Eu vim pedir perdão. De coração. Eu não disse nada, só esperei. Cruzei os braços. Eu errei. Errei muito. Por 10 anos eu errei todo dia. Não foi erro, eu disse firme. Foi escolha. Você escolheu me abandonar. Escolheu mentir. Escolheu ter vergonha de mim, da sua origem. Ele balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Não era vergonha, pai. Era... eu não sei o que era. Medo, talvez. Medo de não ser aceito naquele mundo rico. Medo de perder o que eu conquistei com tanto esforço. A Kátia, o emprego bom, o status, o respeito. E eu achei errado que te afastar era o preço que eu tinha que pagar para ser aceito lá. E valeu a pena o preço? Perguntei direto. Ele chorou mais. Não, não valeu nada. Perdi 10 anos preciosos com você. Meus filhos não conhecem o avô de verdade. Meu casamento está em crise. Meu sogro não confia mais em mim e pior, eu não confio mais em mim mesmo. Porque eu sou filho de um homem honrado, trabalhador, que nunca mentiu na vida. E eu virei mentiroso. Virei covarde. Virei tudo o que você não é. Tudo o que você não me ensinou a ser. Fiquei calado, pensando. Parte de mim queria abraçar ele forte, perdoar tudo, voltar a ser pai e filho como antes. Mas outra parte ainda doía. 10 anos de abandono não se cura com um pedido simples de perdão. Evanildo, eu disse pesado, você quer perdão? Quer uma segunda chance? Ele levantou os olhos inchados, esperançoso. Quero, pai. Por favor, faço qualquer coisa. Eu respirei fundo. Pensei, então começa do zero. Vem aqui todo domingo, por 10 anos, como você devia ter vindo antes. Reconstrói o que destruiu. Ele não hesitou nem um segundo. Eu venho, todo domingo, pelo tempo que você quiser.
Pelo resto da vida, se for preciso. Pode confiar. Eu acenei que sim, sério. Domingo que vem, 12h. Vou fazer aquela macarronada que você gosta desde criança. Ele sorriu no meio das lágrimas. Primeiro sorriso verdadeiro. Eu venho, pai. Pode ter certeza absoluta. E veio mesmo. No domingo seguinte, 12h em ponto, ele tocou a campainha. Entrou tímido, sentou à mesa, comeu a macarronada toda. Conversamos. De verdade. Sem mentira, sem desculpa, sem máscara. Só pai e filho. Como devia sempre ter sido. E ele continuou vindo religiosamente. Domingo após domingo, sem falhar. Às vezes trazia os netos. Bruno e Larissa começaram a me conhecer de verdade, a ter avô de verdade. Eu ensinei Bruno a trabalhar com madeira na oficina, fazer aviãozinho de pinos, carrinho de madeira. Ensinei Larissa a fazer bolo de fubá no fogão, igual a avó Glorinha fazia, receita de família. Eles começaram a ter memórias comigo. Memórias de verdade, não de estranho no telefone, não de foto antiga. Hoje, 1 ano depois daquele Natal, Evanildo ainda vem todo santo domingo. Não falta. Nem quando chove forte, nem quando tá cansado do trabalho, nem quando tem compromisso social. Ele desmarca tudo e vem sem falta. Porque ele entendeu finalmente. Entendeu que pai não é obrigação chata. Pai é raiz, é origem, é de onde a gente veio, de onde viemos. E esquecer de onde veio é se perder no caminho da vida. É perder a identidade. Eu perdoei meu filho? Perdoei sim. Mas o perdão não apaga o que aconteceu. Cicatriz fica na alma. Lembrança fica viva. Mas a gente segue em frente. Porque é isso que família faz. Família perdoa, reconstrói, tenta de novo, dá segunda chance. Não por obrigação, por amor verdadeiro. Porque no final das contas a gente só tem uns aos outros nesse mundo grande. Se você me ouviu até aqui, até o final, eu agradeço de coração sincero. Foi bom desabafar, botar pra fora tudo que eu guardei tanto tempo entalado. Se gostou da minha história, deixa seu like aí e se inscreve no canal. Quem assistiu até o fim, comenta aí embaixo a palavra confronto. E não esquece de conferir as outras histórias aqui do canal. Tem 2 indicações aí na tela que você vai gostar também. Um abraço desse velho aqui e que Deus abençoe vocês e suas famílias todas. Porque família, minha gente, família é tudo. Até quando dói, até quando machuca, até quando decepciona profundamente. No fim, é tudo que a gente tem de verdade nesse mundo.